Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos à abertura da exposição Pasteur, o Cientista. Reafirmando seu compromisso de proporcionar qualidade de vida e cidadania por meio do acesso à educação e cultura, o SESC oferece ao público, a partir de hoje, a exposição Pasteur, o Cientista. Trabalhador incansável e apaixonado pela ciência, Pasteur tem sua vida e obra apresentados nesta exposição de maneira lúdica e interativa, que convida e sensibiliza o visitante à curiosidade científica. Organizada e concebida pela Universiance, órgão do Ministério da Cultura da França, a exposição é uma realização no Brasil do SESC São Paulo, com patrocínio do Magazine Luiza e apoio da Embaixada da França no Brasil, da Fiocruz e do Instituto Butantan. Com a palavra, o diretor do SESC São Paulo, professor Danilo Santos de Miranda. Meus amigos, teremos, portanto, a partir de hoje, a nossa exposição sobre Louis Pasteur no SESC de Campinas. Para nós é uma alegria muito grande ter o apoio do governo francês, do Magazine Luiza, da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan, nessa exposição que já aconteceu no SESC Interlagos, aqui em São Paulo, e agora teremos a honra de ter em Campinas. Uma exposição sobre a figura de Pasteur, o homem Pasteur, o cientista Pasteur, e seu grande esforço no sentido de criar condições para prevenir as doenças, para criar vacinas, para desenvolver um processo cada vez mais importante para a civilização. Nós sabemos, nesse momento, mais do que nunca, a importância da vacina, a importância das vacinas em geral para a prevenção de várias doenças. Temos, portanto, a figura de Pasteur, uma espécie de patrono desse grande esforço em benefício, portanto, da saúde das populações do mundo inteiro. É necessário, portanto, falarmos dessa exposição do homem, do cientista, e do fato de que, através desse mecanismo de domínio da doença, nós podemos oferecer a saúde para todos os habitantes desse planeta. Nós, o SESC, temos, portanto, uma grande alegria de poder realizar essa exposição. E essa exposição vem num momento muito especial. Nós a tínhamos planejado antes para que ela pudesse acontecer, com apoio, como disse, da Cité de la Science e da Industrie de Paris, mas agora temos um motivo mais relevante ainda, que é o fato de enfrentarmos esse momento pandêmico tão grave que nós estamos enfrentando. Portanto, essa exposição é para nós e toda a região de Campinas um motivo de satisfação para podermos conhecer melhor a figura de Pasteur e, com isso, despertarmos mais ainda a atenção de nossas populações todas para a necessidade, a importância e a validade cada vez mais significativa desse grande recurso que a civilização obteve graças à ciência, graças ao conhecimento e graças a figuras como a figura de Pasteur. Seguimos com a palavra do representante da Embaixada da França no Brasil. É um prazer imenso saber que essa linda exposição Pasteur, o Cientista, está agora no SESC Campinas. É um prazer imenso porque Louis Pasteur é um símbolo da amizade franco-brasileira. Esse ano, 2021, faz 150 anos que o imperador Pedro II fez sua primeira viagem na França. Durante essas viagens, ele encontrou Louis Pasteur e começou uma amizade e uma correspondência que é visível na exposição. É um prazer imenso porque o Louis Pasteur é um símbolo da cooperação franco-brasileira. É o nome do Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo, o Liceu Pasteur. E desde 2020 está instalada também aqui em São Paulo a plataforma científica Pasteur USP.
É um prazer imenso, porque esse ano é o ano da vacinação no mundo e o Louis Pasteur é uma figura muito importante, um símbolo na história da vacinação. E agora, vamos ouvir o representante do Magazine Luiza. Olá, meu nome é Fábio Costa, sou representante do Magazine Luiza, responsável pela área de patrocínio e parceria. É com muito orgulho que estamos patrocinando o projeto Pasteur, o Cientista. A primeira fase dessa exposição foi em São Paulo, capital, no ano de 2020. Dentre as muitas descobertas que Pasteur fez está a vacina antirrábica. Ele popularizou a ideia de imunização. 2 séculos depois do nascimento de Pasteur, estamos nós, a humanidade, mais uma vez às voltas com uma questão dramática de imunização. A pandemia da Covid-19 nos coloca frente a frente com a ideia da vacina e a importância das pesquisas científicas para garantir o bem de todos. E mais, nos convoca para a valorização da ciência como imperativo. Pasteur conseguiu chamar a atenção do público, dos políticos, dos agentes econômicos para o fato que a ciência faz avançar a economia. O Magazine Luiza preza com muito orgulho a atitude determinada e responsável como tinha Pasteur, em busca do melhor para o mundo. Estamos buscando a mobilização pela vacina e pelos cuidados. Nossa presidente, Luísa Trajano, lidera o movimento Unidos pela Vacina, que mobiliza empresários em prol da imunização vacinal para todos os brasileiros. Cultura, ciência, educação e inclusão são valores primordiais na análise dos projetos para patrocínio do Magazine Luiza. É um orgulho para o Magazine Luiza estar ao lado de instituições como a Universcience e o SESC. Apoiar a cultura e dar acesso à informação é uma recompensa fantástica para nós. Muito obrigado. A contribuição inestimável de Pasteur à ciência moderna passa, dentre outras, pela descoberta das causas e prevenção de doenças, pela imunização por meio de vacinas e ainda pelo processo de pasteurização, tão presente em nosso cotidiano. Pasteur provocou uma verdadeira revolução científica que transformaria as condições de existência humana. A construção do conhecimento científico é árdua, além de ser fruto de grandes debates e contradições, mas ainda é, em nossos tempos, o principal meio de organizar e construir o conhecimento. Revisitar, portanto, a história das notáveis descobertas científicas de Pasteur, que modificaram profundamente nossa vida, torna-se imperativo para um contexto de valorização da ciência enquanto condição para evolução e conquista de um estado de bem-estar social. Para além de descobrir respostas aos questionamentos humanos, a pesquisa científica transforma realidades e salva vidas. Daí a importância da ciência como pauta e fundamento de construção e desenvolvimento social. Você é nosso convidado. A exposição está aberta ao público mediante agendamento prévio, seguindo todos os protocolos sanitários e de segurança para este momento. Você pode escolher o melhor horário para sua visita em sescsp.org.br/Campinas e também seguir o Sesc Campinas nas redes sociais e plataformas digitais para acompanhar visitas virtuais e acessar o material educativo da exposição. Apresentamos um breve vídeo passeio por Pasteur, o Cientista. Esperamos vocês. Muito obrigada. A exposição consegue traduzir as várias facetas do Louis Pasteur. As suas descobertas foram a base para a microbiologia industrial, entre vários outros feitos extraordinários que contribuíram muito para a humanidade.
Convidamos para este momento de abertura 3 pesquisadores, Silvia Santiago, Pedro Halal e Hugo Fernandes, para conversarmos sobre a importância da ciência para o desenvolvimento de um projeto de saúde. A professora doutora Silvia Santiago é médica sanitarista e livre-docente do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Participou de ações sociais e de saúde na África do Sul e Zimbábue, pelo Programa de Saúde Comunitária da Kellogg Foundation. Atualmente é diretora da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e participa da Frente de Ação Social da Força-Tarefa de Combate à Pandemia da Covid-19 junto às populações de maior vulnerabilidade social pela mesma universidade. O professor doutor Pedro Halal possui doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas. Realizou estágio pós-doutoral no Instituto de Saúde da Criança da Universidade de Londres. Atuou como reitor da Universidade Federal de Pelotas entre 2017 e 2020 e coordenou o EpiCovid-19, o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. E Hugo Fernandes, biólogo, professor e pesquisador da Universidade Estadual do Ceará. Possui pós-doutorado em Ecologia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Trabalha para a popularização da ciência no Brasil através do CIENTE, Núcleo de Divulgação Científica da Universidade Estadual do Ceará. É diretor do selo Science Vlogs Brasil e, desde janeiro de 2019, é grantee do Instituto Serra Pilheira. Bom, boa noite a todas, todos. Boa noite e quero cumprimentar os organizadores aqui do evento pela oportunidade, né, de estar aqui e discutir esse tema tão relevante e importante que está nos motivando ultimamente. Também quero, que é a questão da ciência, né, e quero cumprimentar os professores Pedro Halal e Hugo Fernandes, que estão aqui hoje com a gente, falar da minha alegria e honra de estar aqui com eles, com vocês todos, me sentindo um pouco mais amparada hoje, né, por esses 2 cientistas, nesse dia também muito duro, muito triste, pelo fracasso e descaso, né, com a ciência no nosso país. Mais uma oportunidade importante, né, da gente estar aqui, debater. Eu acho que não podemos fugir, né, dessa tarefa, que é a tarefa de quem trabalha com a ciência, de quem trabalha com a formação das pessoas, com o olhar para a sociedade, né? Hoje, esse dia 19 de junho de 2021, a gente podia estar comemorando, né, o plantio de 500 mil árvores, ou a preservação de 500 mil árvores na Amazônia. Poderíamos estar com os olhos espantados por conta da revoada de 500 mil passarinhos ou abelhas semeando vida, né? Poderíamos estar comemorando a entrega de 500 mil casas populares decentes para que famílias pudessem morar com dignidade, ou comemorar 500 mil novos empregos, né, nessa época de tanto desemprego, ou comemorar 500 mil novas iniciativas de todo lado da sociedade que não permitissem a um único cidadão sentir fome nos dias de hoje, ou 500 mil novas vagas nas escolas brasileiras de qualidade, ou comemorar a contratação de 500 mil professores para escolas públicas e com salários dignos, né? Ou comemorar 500 mil novas vagas nas universidades públicas brasileiras para estudantes negras, negros e indígenas, ou está comemorando 500 mil contratações de profissionais para o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, né? Especialmente revitalizando a atenção básica à saúde, onde toda a ação de prevenção, promoção e atenção à saúde acontece, onde a verdadeira revolução poderia ter acontecido agora, né, nesse momento da Covid. Atenção básica, que é um verdadeiro observatório da saúde numa sociedade, né? E foi profundamente desprezada toda a sua
potencialidade foi profundamente desprezada, né, nesse país, agora nesse tempo de Covid. Tantas são as formas de se usar esse número, né, dos 500 mil, de forma a construir futuro e preservar a vida, mas aqui estamos nós encarando a enorme tristeza e indignação pela perda de 500 mil cidadãos e cidadãs brasileiras pela Covid, né? Mas acho que a gente deve começar as nossas ações, ou continuar as nossas ações, pela negação de que somos um rebanho, né? E que não é aceitável sermos todos tratados dessa forma, como um rebanho, né? Passível de morrer até que uma suposta proteção possa acontecer. Somos pessoas humanas, hoje muito tristes, e que desejam uma outra vida, onde cada uma dessas vidas seja a real riqueza do nosso país, né? E que deve ser respeitada, preservada a todo custo. Nesse sentido, a gente também não deve, nesse momento, esquecer que as populações mais atingidas pelo descaso sanitário que vige hoje no país são as mais pobres, as periféricas, as desassistidas nas suas necessidades de proteção social e, na grande maioria delas, faz parte da população negra, né? A gente teve tantas carências para chegar até o dia de hoje, mas talvez uma das mais gritantes foi o desrespeito à ciência e ao que ela significa de respeito e preservação da vida, e que todas as vidas são importantes, né? Acho que talvez esse seja o grande valor da ciência, né? Ela observa a vida e tenta preservá-la. Então, acho que hoje aqui o nosso assunto é fazer uma reflexão sobre o papel da ciência, o papel do Louis Pasteur nesse tempo todo, né, que nos inspira até hoje, principalmente nós da saúde pública, que somos trabalhadores da saúde pública, o tanto que ele nos inspira como um produtor, né, de ciência e de pontes, né, entre a ciência, entre o hoje e o futuro, né? Falando da ciência, a ciência é muito essa coisa do estar ciente, né? Do estar acordado, de olhos bem abertos para os acontecimentos, para os acontecimentos na natureza, e, nesse sentido, uma natureza que, obviamente, inclui a pessoa humana, né? Acho que a trajetória do Pasteur nos mostra esse espírito sensível para os acontecimentos, o olhar perspicaz para o entorno e a tentativa de compreender com as ferramentas do presente dele, mas já construindo ferramentas para dar muitos passos adiante e criando pontes para aqueles que vieram depois como nós, né? Pontes com os novos conhecimentos, mas, ao mesmo tempo, muito encarnado com as questões, os problemas daquele então, né, do presente dele, daquele presente. E nesse sentido, eu me lembro né, na minha formação, um episódio que foi muito importante, que é desse cientista que olha e analisa o seu presente, tenta fazer pontes com o futuro, né? Tive um professor muito importante na nossa formação, Luiz Jacinto da Silva, que era um infectologista e um epidemiologista muito importante, que acompanhou muito a minha formação, tanto na graduação em medicina, como depois na residência médica, nos meus primeiros anos de profissão, né? E em 1982, a gente recebeu um paciente muito jovem, e mais ou menos da nossa idade, né? E que depois de um período em Nova York, ele adoeceu com pneumonia, lá em 82. E apesar de todos os esforços que a gente fez, né, os possíveis tratamentos da época, ele veio a falecer. A gente perdeu o paciente.
E o Luiz Jacinto, né, muito perspicaz, ele falou, olha, vocês vão precisar participar da necrópsia porque desse paciente, porque a gente precisa guardar tecidos, né, toda a possibilidade de fazer exames futuros nele, porque hoje a gente não sabe do que ele morreu, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai saber. E, de fato, 2 anos depois, a gente tinha os exames, né, que faziam um diagnóstico de AIDS, e confirmamos, né, essa hipótese que a gente fez lá atrás, de que ele tinha uma imunodeficiência adquirida. E acho que a AIDS foi, para mim, para a minha formação, um preâmbulo do que está acontecendo hoje, né, a história um pouco se repete, de que a epidemiologia, os estudos da saúde pública, eles permitem que, às vezes, a gente possa organizar cuidados em saúde sem mesmo saber o agente etiológico, né? O que está provocando a doença. A AIDS foi muito isso, né? Da gente conseguir já prevenir a doença sem saber exatamente qual era o agente naquele então. E isso nos fez aprender, né, que esse olhar para a realidade, a partir das ferramentas da ciência, elas nos permitem preservar muitas vidas, né? Então, hoje, um dia triste, mas, ao mesmo tempo, muito importante da gente debater o papel da ciência, debater o que ela pode nos trazer de ferramenta. E acho que hoje também, nessa época onde a gente tem as informações rapidamente transitando na sociedade, conversar com esses 2 colegas, com esses importantes cientistas, né, o papel da ciência e de como que ela transita, né, pela sociedade hoje, né? Provavelmente, certamente, muito mais rapidamente do que acontecia no tempo do Pasteur. Então, quero passar a palavra para o professor Pedro Alau e que ele converse um pouco com a gente sobre todos esses assuntos que estão nos rodeando na atualidade. Muito obrigado, Silvia. Obrigado, Hugo, por estar aqui junto. Uma grande satisfação participar dessa discussão sobre o papel da ciência. E eu, obviamente, muitas pessoas já participaram de eventos comigo e vocês vão notar que eu estou um pouco menos sorridente do que o normal. Não é fácil estar sorridente num dia que 500 mil de pessoas morreram e nós estamos virando esta página para chegar a 500 mil mortes. Então, assim, peço desculpas antecipadamente por não estar com o mesmo pique para brincar, fazer piada, porque eu não consigo hoje, com bastante dificuldade, aliás, de levar o dia de hoje. Mas essa questão da ciência, eu vou trazer reflexões que para mim são importantes neste momento para a população brasileira. A primeira reflexão que eu quero trazer é que para a ciência, certamente que a Silvia e o Hugo vão concordar comigo, existe uma frase que a gente gosta de dizer que para o cientista as perguntas elas são tão e às vezes mais importantes do que as respostas. O cientista, ele quer perguntar, ele quer descobrir, ele quer saber uma coisa. Então, o cientista, ele não é um cara que tem certezas. Aliás, 2 dias atrás, o meu ex-orientador, que é eternamente orientador, o professor César Víctor, deu uma declaração muito interessante na Folha de São Paulo. O César disse assim: eu não estou 100% das vezes certo. Aliás, ninguém está 100% das vezes certo. Assim funciona a ciência. Mas o presidente da República, em relação à pandemia, ele está 100% das vezes errado. E isso também é difícil. E realmente é difícil mesmo. Então, assim, o cientista, ele não tem problema de ter perguntas, de ter dúvidas, faz parte do desenvolvimento da ciência. O cientista não tem compromisso com o erro. Ao contrário, o cientista pode ter uma ideia e essa ideia não se confirmar. Isso faz parte do conhecimento científico.
E aí, eu vou começar citando rapidamente o exemplo da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, ela parte de uma reflexão que começa com Freud. O Freud dizia, na área da saúde mental, que experiências precoces influenciam a tua saúde mental ao longo da vida. Alguns pesquisadores depois descobriram o que eles chamaram de freudianismo biológico, que coisas que acontecem no início da tua vida, até na vida intrauterina, influenciam a tua saúde no longo prazo. O teu risco de ter diabetes, o teu quociente de inteligência. Tem coisas que acontecem no começo da nossa vida que influenciam no longo prazo. Baseado no freudianismo biológico, eu fui fazer uma tese de doutorado para estudar quais eram os fatores precoces que influenciavam a atividade física, que é o tema que eu estudo na adolescência. Silvia, o estudo, o embasamento teórico era lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha, eu estudei muito durante o meu doutorado. Meu artigo cita o Freud. E eu não encontrei nada. Nada. Não tem nenhuma relação entre fatores precoces no começo da vida e atividade física na adolescência. Ou seja, o meu estudo de doutorado foi um estudo de não associação. E eu publiquei no British Medical Journal. Eu consegui publicar no BMJ o artigo. Por quê? Porque era uma teoria interessante de ser testada e que não se confirmou. E eu uso esse exemplo para falar da cloroquina. Porque eu não sou médico, eu não falo de tratamento de doença, mas o exemplo científico é igual. Não tem nenhum demérito em, lá no começo da pandemia, algumas pessoas, inclusive pesquisadores de alto gabarito, pleitearem que a cloroquina poderia exercer um papel para reduzir o dano causado pela infecção pelo SARS-CoV-2. É perfeitamente justo. O que é inacreditável e inaceitável é que depois que os estudos mostraram que não cumpria esse papel, as pessoas não têm a tranquilidade de vir a público e dizer não, era uma ótima hipótese, ainda mais num momento importante como esse, mas ela não se confirmou. E hoje, 1 ano e meio depois que começou a pandemia, ou 1 ano e 4 meses depois que começou a pandemia no Brasil, basicamente nós somos o único lugar do mundo que ainda discute esse assunto. Isso é muito triste. E aí eu volto para a minha primeira parte da fala, que a ciência, ela começa com pergunta, ela não começa com resposta. E aí eu uso um outro exemplo tradicionalíssimo da saúde pública, que é a associação entre tabagismo e câncer de pulmão. Na década de 20, se acreditava que fumar fazia bem para a saúde. Tinha uma percepção de que fumar fazia bem para a saúde. Algumas pessoas já desconfiavam. E aí, lá na década de 40, 50 especialmente, alguns pesquisadores começaram a mostrar, e aí tem um estudo clássico do Doll e Hill. Aliás, nunca ganharam o prêmio Nobel. Os caras que descobriram que cigarro fazia mal nunca ganharam o Nobel. Isso aí é uma coisa interessante de discutir. Esses caras descobriram que o tabagismo aumentava o risco de câncer de pulmão. E de lá para cá, um amplo corpo de conhecimento foi construído e hoje ninguém tem dúvida de que fumar aumenta o risco de câncer de pulmão. Mesmo que existam pessoas que desenvolvem câncer de pulmão sem fumar e existem pessoas que têm câncer de pulmão e nunca fumaram, é normal. Ao contrário, e tem pessoas que fumaram a vida inteira e não desenvolveram câncer de pulmão, também é normal. Não é uma causa necessária, é uma causa contribuinte. Se eu olhar, vamos inventar um número, os 10 mil estudos que testaram a associação entre tabagismo e câncer de pulmão, certamente que eu consigo encontrar 5, 10 que não acharam uma associação entre tabagismo e câncer de pulmão. Ou por falha metodológica, ou por má fé. Daqui a pouco tem pesquisador que foi comprado pela indústria para, não sei, uns 10 mil talvez tenha 1 ou 2. Ou por flutuação amostral, natural. Agora, alguém que se diz pesquisador, pegar esses 10 estudos, fingir que não existem os outros 9.990 e dizer que fumar não causa câncer de pulmão, isso não é ciência.
Isso é charlatanismo. E, infelizmente, durante a pandemia, isso se naturalizou. As pessoas já têm a resposta que elas decidiram que é a certa. E elas procuram um estudo que confirme o que elas querem. Não é assim que funciona assim. Então, nessa minha fala inicial, para respeitar o tempo que me foi concedido, eu dou esses dois exemplos. Porque eu acho que é isso que a gente precisa entender de por que a ciência é importante. E quais são os princípios mais elementares da ciência. Porque eles têm sido sistematicamente atacados. Nas próximas falas, eu vou comentar sobre falta de financiamento, sobre ataques à ciência, perseguição a pesquisadores. Eu posso comentar sobre os números da Covid com uma visão científica, mas eu preferi, Silvia, nessa fala inicial, abordar coisas centrais do pensamento científico que às vezes parece que foram esquecidas. Então, passo a palavra direto para o Hugo, ou para ti, Silvia, não sei, para fazer a fala inicial dele, e mais para frente a gente volta para comentar mais coisas relacionadas à importância da ciência. Isso mesmo. Vamos passar para o Hugo, ouvi-lo. Por favor, Hugo. Agradeço a apresentação da professora Silvia, agradeço essa brilhante apresentação do professor Pedro. Aliás, queria aqui fazer dois grandes comentários. Eu fiquei emocionado com a apresentação da professora Silvia, porque eu perdi entes queridos, perdi vó, perdi amigos. E assim como o professor Pedro falou, assim, hoje é um dia difícil, hoje é um dia muito difícil. Muito embora a gente atinja a marca de 500 mil, e isso é um símbolo, né? Porque ontem tínhamos 499 mil e algumas pessoas, hoje nós temos 500 mil, então assim, por que hoje ficar triste, ontem não? É porque o símbolo, ele é algo que realmente nos impacta e é justo e moral ser impactado por isso, como é justo e moral ser impactado ao longo desse tempo todo. Imoral é não se impactar por isso. Né? Isso é que é imoral. Eu vou começar minha fala fazendo uma intervenção na fala do Pedro, quando ele disse que será que, né, levantou a hipótese de cientistas terem sido comprados para falar que o cigarro faz bem? Isso aconteceu, é notório, foi na década de 80, a mesma instituição, inclusive, o mesmo grupo de cientistas que mais tarde viria dizer que o aquecimento global não existe, e que isso depois, né, deu origem ao negacionismo climático que a gente assiste hoje. A gente está vivendo, de fato, um momento negacionista. Né? Eu costumo dizer que, embora eu seja um grande entusiasta do pensamento científico para além das paredes da academia, embora eu assuma a ciência não só como um objeto do meu trabalho, mas também como uma linha guia da forma de observar o mundo, eu preciso também reconhecer, para além do meu entusiasmo, que o negacionismo não venceu. Se a gente tem 500 mil mortos e o que explica termos um número tão absurdo, uma vez que temos 2,7% da população mundial e 12% do número de vítimas, sendo que hoje nós concentramos mais de 40% do número de vítimas no mundo, é nada mais do que a vitória de um negacionismo. Né? Sei que seria pior sem os cientistas, sei que seria pior sem o Pedro, sem o Átila, sem a Natália, sem a Margarete, sem todos os cientistas que foram para a mídia defender, assim como um incontável número de cientistas que trabalham para que a ciência de fato avance e os profissionais de saúde que trabalham para que esses números sejam cada vez mais reduzidos. Eu sei disso, sei que seria pior. Mas essa batalha da cloroquina, por exemplo, ela é uma batalha que definitivamente, em termos nacionais, é uma batalha que a gente tem que lamentar pelas derrotas que se refletem em número de caixões enterrados. Então, quem ainda tem coragem de cantar essa vitória, eu dou esse crédito. Parabéns se você canta essa vitória, mas parabéns se você tem a coragem de cantar essa vitória em cima de 500 mil caixões enterrados. Mais do que isso, porque esse número é subnotificado. Nós temos mais de 500 mil, nós chegamos a 500 mil há pelo menos alguns meses.
Então, a gente precisa... Só um minutinho, perdão. A gente precisa entender onde houve essa falha. E aí, quando geralmente perguntam para a gente onde houve essa falha, a primeira pessoa do plural aparece, onde nós falhamos enquanto cientistas. E os próprios cientistas são aqueles que começam a apontar o dedo e dizer: a academia está longe da sociedade, a academia não fala com o povo. Hoje, eu truco essa informação. Por dois motivos. Primeiro, ela não é verdadeira. Ela é em parte verdadeira. Sim, a academia está numa torre de marfim? Sim, posso te dar inúmeros representantes que lá estão. A academia precisa dialogar mais com a sociedade? Sim, precisa dialogar mais com a sociedade. A sociedade precisa se aproximar mais da academia? Isso sem dúvida. A gente precisa democratizar esse acesso. Porém, nós somos o país mais extensionista do mundo. A academia brasileira fala sim com o seu povo. Precisamos falar mais de fato, mas fala. O cientista brasileiro, ele não pode ser apontado como o responsável pelo não atendimento de demandas políticas. Ele pode sim ser colocado na função de, e deve ser colocado na função de atender demandas sociais, públicas, portanto, políticas. Claro. E pode, sim, estabelecer o vetor daqui para lá, da ciência para a política. Só que a gente precisa entender que se não há demandas sociais atendidas baseadas em evidência, o problema é o vetor que acontece de lá para cá. Eu não posso aceitar que usem a primeira pessoa do plural quando estamos falando entre pares, onde nós erramos. Porque a gente pode até discutir isso, mas antes eu preciso colocar de forma sólida no debate público, o fato de que são as demandas políticas que precisam prestar atenção nas evidências. São os ministérios que precisam ter virologistas, infectologistas e não generais, ocupando cargos de controle de uma pandemia provocada por um patógeno de transmissão pelo ar. São essas pessoas que eu preciso ouvir. E, ao mesmo tempo, entender que, diante da incapacidade, porque eu preciso dar esse crédito, eu preciso dar o crédito da incapacidade de alguém entender o que é válido cientificamente ou não, que cientista eu escuto ou não, e dar o crédito da incapacidade, porque não é algo mais grave que isso. Inclui, mas é algo mais grave do que isso. Porque podem dizer, não, mas há cientistas que defendem um tratamento precoce, há cientistas que mostram que a imunidade de rebanho, que para mim, parênteses aqui, para mim essa é a maior linha de criminalidade, de um fato criminal na condução de política pública, porque houve sim investimento, não só declaratório, mas executivo na imunidade de rebanho, assumindo o risco, uma vez que o próprio presidente fala 70% vai pegar, e eu vou dar o crédito de colocar aqui a menor taxa de mortalidade do planeta, que é 0,8% na Turquia, então automaticamente você assina o risco de 1.243.000 mortos no Brasil. Automaticamente. Isso estando certo. Isso estando certo. E a gente sabe que não. A gente sabe que está errado. Darei o crédito da ignorância. Porque foram abordados, talvez, por cientistas que, imbuídos de um sentimento visceral, em grupo, chegaram no presidente ou no ministro da Saúde falando que a gente tem a solução. Isso não se... essa desculpa se esvai. Porque se você acha que há
divergências entre cientistas, existem bússolas. Vamos pegar o exemplo do tratamento precoce. Se você acha que há divergências, tudo bem. O que fala a Organização Mundial da Saúde? A Organização Mundial da Saúde está mancomunada com a ditadura chinesa. Então, tudo bem, darei esse crédito conspiracionista a você. O que diz a Organização Pan-Americana das Américas? O que diz o NIH? O que diz o FDA? O que diz o EMA? O que diz o NHS? O que diz a Anvisa? O que diz os maiores órgãos de saúde do planeta sobre um determinado assunto? Essa é a bússola. A bússola é essa. Então, se você que está nos ouvindo, que não é um cientista, ou mesmo sendo, ou aspirante a, não sabe que bússola seguir, porque sai um artigo falando Y, faz um artigo falando X, primeiro, você avaliou? Você sabe avaliar isso? Não. Tem problema não. Há quem saiba. As sociedades nacionais e internacionais sobre aquele assunto e que são reconhecidas sobre aquele assunto. Essa é a bússola. Se não seguimos essa bússola, como até hoje não seguimos, isso é a prova cabal de que houve, sim, um crime de responsabilidade e de que houve, sim, um crime contra a humanidade. Porque preferimos escutar um bando de loucos. E ainda estamos escutando. Um belo início, né, de conversa entre a gente, que vocês trazem, né? Mas acho que dois polos no mundo que tiveram, ouvindo, né, vocês, fui me recordando também do que significou o combate à pandemia sob o governo Trump, né, e de como que rapidamente também a mortalidade aconteceu nos Estados Unidos. Né, eles já nos ultrapassaram, né, quer dizer, nós é que estamos chegando agora perto deles e talvez nós, pelo andar da carruagem, né, estamos nos aproximando perigosamente das marcas nos Estados Unidos. Né. Mas sob um governo também negacionista, né, lá a gente teve, por exemplo, o professor Fauci completamente escanteado, quase como que um símbolo de como que a ciência, né, pode ser refutada de maneira até grosseira, como aconteceu, né, com ele, que a partir do momento que desagrada a interesses, foi colocado completamente de lado. Mas aqui, né, quer dizer, essas questões políticas atravessando a ciência, elas sempre estiveram presentes e agora foram, talvez, uma das questões mais enfáticas, principalmente aqui no governo brasileiro. Agora, o que é muito dramático, no meu modo de ver, queria que vocês comentassem, é o quanto isso atingiu as populações mais carentes. Né? O quanto que... eu sou de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e há cemitérios aqui que se tornaram gigantescos, né? Foram avançando até novas áreas para poderem dar conta, né, de tantos óbitos que aconteceram, e são certamente cemitérios periféricos que atendem as populações periféricas, né? E eu acho que nós tivemos uma possibilidade de intervir nessa mortalidade infinitamente pequena. E eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, sobre essa questão tão dramática, e o Pedro talvez tenha muito a nos dizer sobre como que a gente não conseguiu fazer uma intervenção que não fosse única e exclusivamente hospitalar e que, ao mesmo tempo, com muitas limitações técnicas, né? Então, o que apontavam os números, Pedro? Você acho que mais do que ninguém poderia trazer essas questões para a gente analisar
a perversidade do que tem sido a pandemia aqui no país, porque ela não só está fora de controle, mas principalmente ela está fora de controle para as populações mais carentes. Conversa um pouco com a gente sobre isso, Pedro. Olha, Silvia, eu vou dividir em 5 tópicos essa fala e vou tentar cumprir de 7 a 10 minutos. Então, vamos lá. A primeira coisa é que uma das coisas que mais me incomoda nessa pandemia é quando o pessoal diz: o coronavírus ele não tem sexo, não tem cor, não tem gênero, não tem idade, não tem... Não. Assim como todas as doenças, praticamente, eles afetam a população em geral, mas eles afetam muito mais alguns grupos em específico. Trazendo o dado concreto, Silvia, no EpiCovid a gente mostrou, em relação a nível socioeconômico, os 20% mais pobres da população têm o dobro do risco de infecção do que os 20% mais ricos da população. Em relação à cor da pele, ou raça, etnia, os indígenas têm 5 vezes mais risco de infecção do que as pessoas brancas, e os negros, seja pretos ou pardos, têm o dobro do risco de infecção do que as pessoas brancas. Isso é o que o EpiCovid mostrou. Tem análises parecidas com mortalidade e análises parecidas com acesso à vacina. Ou seja, a pandemia não afeta igualmente todos os grupos da população. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. Segunda coisa que eu queria dizer nessa manifestação, em segundo lugar, é que a ciência brasileira ela sofre de 2 grandes males. Um deles não é específico do governo Bolsonaro, que é o corte de verbas. A ciência brasileira agoniza pelo corte sucessivo de financiamento. Investimento em ciência e tecnologia, orçamento CNPq, orçamento da CAPES. Então, os cientistas brasileiros, que têm sido tão valorizados nesse momento, eles não vêm sendo valorizados nos últimos anos. E isso é importante que a população saiba, porque quando acontece de precisar da ciência, a gente tem que lembrar que a gente não está aqui só durante a pandemia. A ciência precisa de investimento em todos os momentos. Então, acho que essa é uma coisa importante de dizer. A outra parte, aí sim, é específica deste momento, é o ataque negacionista à ciência. É dizer que a Terra é plana, embora seja fácil de olhar de cima e ver que não é plana. É dizer que lockdown não funciona. É dizer que vacina pode transformar a pessoa em jacaré. Então, eu acho que, assim, aí é uma outra parte do ataque que a ciência vem sofrendo e que, infelizmente, tem sido muito marcante nesse momento. Então, fechei 2 partes dessas 5. Vou tentar seguir no ritmo. Terceira parte. A Silvia trouxe muito bem uma coisa que eu tenho manifestado. O Brasil optou por uma abordagem clínica, individual para a pandemia. E nenhum lugar do mundo resolve uma pandemia aumentando o leito de UTI, criando hospital de campanha, garantindo que vai ter oxigênio ou respirador. Por quê? Primeiro, por um motivo óbvio. O item mais valioso de uma estrutura de saúde, que é o profissional de saúde, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, médico, ele é finito, ele não é infinito. Então, eu não posso aumentar infinitamente a estrutura hospitalar. Para eu encerrar uma pandemia, eu tenho que cortar a transmissão do vírus. E a gente não fez isso, a gente nunca fez uma estratégia populacional ou epidemiológica. Essa é uma crítica científica. Quando, mesmo nos momentos em que, nas várias vezes em que houve a necessidade de trocar o ministro da Saúde, em nenhum momento se falou em alguém da área da saúde pública. Notem isso. Existem pessoas da área da saúde pública que são minimamente alinhadas com o presidente da República, mas não se falou em nenhuma delas, porque a abordagem foi clínica, foi uma abordagem equivocada. E por isso também, além do negacionismo, a gente está tão mal. Essa é a terceira coisa. Quarta coisa que eu queria dizer, eu chamo de pecados capitais. Desestímulo ao uso de máscara. Desestímulo e negligência, desestímulo à vacinação e negligência na compra de vacinas. E criação de uma falsa dicotomia entre saúde e economia. Essa dicotomia nunca existiu. O Hugo pode expandir melhor sobre isso se ele quiser. Todos os surtos epidêmicos do passado, que tenham ou não virado pandemias, nos ensinaram
que os lugares com melhor recuperação econômica são os que têm menos perdas de vidas humanas. A gente dizia isso no começo da pandemia e não nos ouviu. Então, eu acho que é importante trazer esse último elemento. Desculpa se eu me alonguei nessa fala, Silvia, mas eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva de por que os cientistas dizem tanto que erramos. Não é por nenhum outro motivo, é porque erramos mesmo. E estes que eu estou dizendo são alguns dos erros. O Hugo falou outros, tu falou outros, e é isso. Nós erramos muito nesses últimos 1 ano e 4 meses. Hugo, você gostaria de comentar um pouco na sua perspectiva, como você tem visto esse fracasso, né, que é de escolha, né, de foco da ação, não que a gente não necessitasse, né, de ter uma retaguarda hospitalar, absolutamente, não é isso que a gente fala, né? Mas como que o território pode ser um local de proteção das pessoas, né? É muito importante eu sempre me posicionar, né? Eu sou biólogo e trabalho com conservação. Eu sou divulgador científico num aspecto mais geral, e aí eu conto com a ciência e com colegas cientistas. Eu faço parte do Observatório Covid-BR, e aí lá eu sou o arvorado, eu me arvoro, né, do conhecimento científico sobre um determinado assunto para poder divulgar isso da melhor forma para determinado público. Mas além da minha visão genérica sobre a ciência, tem uma visão de cidadão que é muito importante. E dados, que qualquer um pode apresentar, independente de ter o título pregado na parede ou não. Os dados são: o Brasil dava aula de saúde pública no mundo afora. Aula. O Brasil chegava no OMS com uma pompa. Vocês querem resolver o quê? Doença tropical? Ah, calma, toca para cá, vou ensinar vocês, né? Vocês querem resolver disseminação de doença sexualmente transmissível? Ah, calma aí, bora. É complicado, mas eu vou ensinar vocês. O Brasil dava aula no OMS de saúde pública. Saúde pública brasileira é uma das melhores do mundo. O Brasil veio vacinar 2 milhões de pessoas ontem, ou anteontem, não lembro bem. 2 milhões de pessoas para o Brasil vacinadas não é nada. O Brasil dá conta disso. A gente podia tendo vacina, dá conta. Porque a gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem um negócio chamado Agente de Saúde, um dos melhores programas de saúde pública do mundo. E é muito interessante a gente falar, eu gosto sempre de colocar o contexto político aí, porque no mundo polarizado onde nós estamos, é muito comum a gente criticar o governo e ser automaticamente colocado dentro do Partido dos Trabalhadores. Já vamos pegar uma ficha, né? Você é petista. e dizer que, na verdade, as agendas de saúde pública no Brasil, elas começam a melhorar vertiginosamente na década de 90. No governo PSDB. E que sim melhoram, né? Melhoram bastante também no governo petista. O que a gente não pode aceitar é um descontinuamento disso. Cadê os agentes de saúde no começo da pandemia? E aí é muito simples, se você quiser, de forma muito objetiva, entender se o governo agiu certo ou não. Bom, se você ainda tem essa dúvida, ou é porque você está desinformado ou envenenado por um pensamento digno de quem só se informa pelo WhatsApp. Mas, se você quer ter objetivamente, muito simples, você faça as perguntas. Né? Por exemplo, houve política de testagem no Brasil em massa, sim ou não? Não. Até novembro do ano passado, tinham quase 18 milhões de testes a vencer, que obrigou, inclusive, a Anvisa a adiar o prazo de validade. Nós não tivemos testagem em massa no Brasil. Então, se por acaso os defensores do não pode fechar, é só isolar os grupos de risco, insistirem nesse assunto, você fala, pois bem, cadê os grupos de risco? Você identificou? Alguém identificou?
Alguém isolou? Alguém tentou fazer isso? Testar aqueles que pegaram o vírus, isolar, comunicar as pessoas que entraram em contato? Alguém chegou a fazer isso? Não fez. Então, as perguntas são muito simples de serem respondidas. Tá? E isso implica obrigatoriamente, nessa conclusão que o Pedro acabou de mencionar, de que não, a gente não está todo mundo no mesmo barco. Eu que estou aqui, pertenço à classe média e sou professor universitário, concursado, talvez eu esteja num barco que aguenta uma tempestade. Eu não estou num navio, mas estou num barco que pode aguentar. Definitivamente, o porteiro do meu prédio está numa canoa, e tem gente que já caiu, e tem gente, 500 mil pessoas que afundaram. Os números depõem contra as ações. Os números depõem contra essas narrativas de que algo foi feito. Né? Então, essa insistência na mágica, porque é isso. Eu entendo que houve uma insistência, de fato, no individual, no leito, hospital de campanha, enfim, mas houve uma insistência maior na mágica. Imunidade de rebanho é mágica. É mágica das piores. É mágica ruim. Mágica do mal mesmo. Né? Eu não consigo achar nada pior do que imunidade de rebanho. A cloroquina é uma mágica. Né? Então, essa insistência no mágico, chancelado, infelizmente, por uma parcela não só de profissionais de saúde, como por órgãos como o próprio CFM, ou até pelo Shadow Cabinet, que é incrível, né? Você ter pessoas do porte desse senhor, com um currículo incrível, maravilhoso, que se presta a esse papel de chegar e falar, não, vamos fazer um gabinete das sombras aqui. E o que a gente sempre relatava está lá mais do que claro, com uma figura central de um deputado federal que previu o fim da pandemia umas 40 vezes, insistindo que era só deixar correr e ganhando espaço em TV de alcance nacional. Mesma emissora que ainda hoje abriga um jornalista que está lá toda hora falando para as pessoas as mesmas baboseiras que a gente está cansado de saber. Para alguém chegar na CPI, desconsiderar tudo isso e falar, não, porque a gente fez hospital, porque a gente fez isso, porque a gente nunca falou isso, não, o aplicativo que a gente lançou, na verdade, era um teste, e as pessoas estão engolindo isso, por isso que eu falo, nós estamos 3 pandemias aqui em curso. A pandemia de coronavírus, a pandemia de informação e a histeria coletiva. A gente está em distopia. Nós estamos, Sônia, Pedro, nós aqui, nós 3 estamos, porque a gente, às vezes, pega o assunto cloroquina, por exemplo, e é isso, a gente está discutindo até hoje porque nos forçam a discutir isso até hoje. Só que se a gente parar agora, fechar o olho e entender, meu Deus, o que está acontecendo de grave ao nosso redor, a gente enlouquece. Porque é distópico. Tudo é distópico. Então, assim, o que a gente vai, o nosso trabalho daqui para frente é garantir que a história não repita. Porque e para isso a gente vai ter que uma hora aterrissar e colocar todos os fatos na nossa cara, quando a gente estiver mais apto para isso, todos os fatos na nossa cara. E eu, encerrando aqui essa minha intervenção, eu adianto aos atuais defensores. Vocês não vão dar conta de como a história vai tratar vocês. Vocês não vão dar conta. Não vão. Não vão. Mas não vão mesmo. Porque não tem outra narrativa que não seja a narrativa de genocídio. Não tem. E assim, você pode achar isso a coisa mais absurda hoje, mas a história vai ser muito impiedosa e os teus filhos, os teus netos vão perguntar. E vai ter gente do teu lado para dizer quem foi você. Eu serei um deles.
Eu acho que agora vamos encaminhando, né, para esse final, essas considerações finais, elas são mais breves, mas eu quero contar para vocês, com esse nosso papo que foi transcorrendo de maneira tão profunda, que vocês trazem as questões, me ocorreu lembrar, eu puxei a história, a questão, né, da importância da atenção básica, da importância da educação em saúde, da importância da comunidade junto com a gente nesses enfrentamentos, né? Então, vou contar uma breve história aqui, que é história com H. E que tanto exemplifica, né, o quanto que a população ficou para trás até em termos de apoio, em termos de tudo que ela poderia, o seu potencial para trabalhar com a gente. Não tivemos não tivemos essa dimensão também dessa importância da atividade comunitária, né? Lá para agosto do ano passado, uma ex-aluna nossa, médica sanitarista, ela me telefona muito desesperada, falou assim, ela trabalha numa prefeitura aqui perto, numa ocupação, no posto, né, de saúde montado dentro da ocupação. E ela falou, olha, Silvia, nessa última semana a gente perdeu 2 pacientes, né? Morreram de Covid, uma comunidade paupérrima, as condições sanitárias ruins, tal. Ela falou, eu preciso de ajuda, eu preciso de testagem para a gente poder identificar os focos e trabalhar junto à comunidade. Comunidade super pobre, na qual as pessoas gostariam de fazer isolamento social, fazer as quarentenas, tudo direitinho, mas não podiam, porque não tinham comida, né? Então, saíam diariamente para tentar conseguir recursos para se manter. Mas aí fomos lá, falei, bom, a Unicamp tem aqui uma força-tarefa, vamos acionar, né? Vamos nos inventar para essa ação. E começamos a fazer testagem lá, e ela, muito sabiamente, foi também identificando possibilidades, né, de prover alimento para quem precisava sair diariamente de casa e não conseguia fazer as quarentenas, né? E assim foi. De lá para cá, não tivemos mais nenhuma perda humana. Uma comunidade extremamente pobre, né, que tem sido, por exemplo, aqui em Campinas e em outros lugares, outras periferias, né, de São Paulo, as que têm sido muito visadas, né, pela pandemia, têm sido muito penalizadas pela pandemia. Quer dizer, a ciência já tinha mostrado que era assim que se fazia, né? Isolamento social, testagem, identificar onde estavam os focos, fazer os isolamentos, né? Quer dizer, era aquilo que deu certo na Coreia, na Nova Zelândia, onde deu certo, foi dessa forma, né? E com uma ação infinitamente mais barata e que poderia ser muito melhor utilizada, né, no país inteiro, nos grandes municípios, nos pequenos municípios, e a gente focou, né, muito quer dizer, nós fizemos o que estamos fazendo o que é possível, né, frente a um descaminho completo, a uma falta de um horizonte, de um norte, né, de uma coordenação que pudesse fazer esse tipo de identificação e de apoio, né? Então, um SUS apoiado, ao contrário, é um SUS completamente desapoiado, carente de recurso, com uma rede básica muito insuficiente frente ao que ela poderia oferecer, né? Então, mas acho que no Brasil inteiro, em comunidades pobres aqui em São Paulo, a gente teve essa ação comunitária, né, com algum apoio que poupou muitas vidas.
Então, é nisso que eu acho que a ciência deve apostar, né? Uma ciência mais encarnada com as comunidades, de forma a que, se você, num determinado momento histórico, está sem governo, né? Ou com um pior ainda, com um governo que joga contra a sua população, principalmente a população mais pobre, você tem a ciência ao lado dela e ela poder se defender, né, desses ataques tão insanos e tão prejudiciais e mortais para ela, né? Eu acho que quando estava começando a minha fala, falei que se a gente pudesse hoje estar comemorando 500 mil escolas, 500 mil professores contratados, né? Eu acho que essa é uma dimensão que os cientistas também precisam apostar, né? Na formação de pessoal, na formação de mais cientistas, porque a popularização da ciência com C maiúsculo, né? Dessa coisa de você treinar os olhos para o olhar, para buscar, para fazer as perguntas certas, né, Pedro? É o que pode também tornar a ciência mais estável aqui no país, né, mais protegida. Quanto mais cientista e quanto mais a população sentir, né, que os cientistas, que a ciência está a seu lado, preservando a vida. Então, vou abrir para vocês fazerem suas considerações, já agradecendo imensamente essa oportunidade que Campinas está tendo de ter contato com vocês, né, e de poder ouvi-los em toda essa experiência que vocês têm de antes e muito agora, né, com esse olhar de cientista, esses olhos bem abertos para o que está acontecendo hoje no Brasil, no país. Não vou nem dizer nas comunidades de vocês, mas no país como um todo. E agradecer muito o trabalho de vocês e que prossigam, né? Que perseverem nessa tarefa, seja lá o momento que a gente estiver passando. Muito grata. Obrigado, Silvia. Chegou a hora da gente se despedir. Eu vou reforçar algumas questões centrais, eu acho, desse debate. Primeiro, que eu gostei muito das falas de vocês dois. Acho que passa uma noção do que a ciência espera, o que a ciência pode fazer nesse momento e daqui para frente. Eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva de que a ciência segue. A ciência não começou nesse momento no tempo e nem vai acabar nesse momento no tempo. A gente segue travando lutas. O Hugo falou de forma muito, muito boa de que, em vários aspectos, neste momento histórico, nós perdemos e temos que levantar a cabeça, saber perder, saber responsabilizar quem nos trouxe a derrota, e acho que o Hugo falou muito bem. Tem uma coisa que eu acho importante, quando a gente ensina causalidade para os alunos, eu vou dar o único spoiler aqui do meu depoimento da CPI na semana que vem, mas quando a gente estuda causalidade em epidemiologia, tem duas coisas que a gente ensina muito para os alunos. A primeira são os critérios de causalidade de Rio. Aquele mesmo Rio que eu falei que nunca ganhou Nobel, mas que descobriu que fumar aumentava o risco de câncer de pulmão. Esse cara elaborou 9... Ele é Sir, na verdade. Foi concedido o título de Sir para ele. Ele criou 9 critérios de causalidade para ver se a relação entre um fator e uma doença é causal ou não. Ou é por acaso. Não vou dar mais spoiler, mas lembrem dos critérios de causalidade de Rio quando vocês me ouvirem sexta-feira que vem. E a outra coisa que eu gosto muito de explicar para os alunos, para a gente saber se um fator causa uma doença ou não, é se tu tirar aquele fator, se tu remover aquele fator, o que acontece com a doença. Por exemplo, se eu conseguisse banir o cigarro no mundo, as taxas de câncer de pulmão vão diminuir? Se eu conseguir criar uma regra que vai fazer com que todas as pessoas do mundo façam atividade física, as doenças cardiovasculares vão diminuir? São raciocínios indutivos lógicos. E aí eu pergunto para vocês e deixo como provocação final. Se nós retirarmos o símbolo maior do negacionismo no país, do local que ocupa,
As mortes por Covid vão diminuir? E aí eu peço que vocês olhem os dados americanos. Porque os Estados Unidos, inacreditavelmente, acabaram fazendo algo parecido, não é bem isso, né, Hugo, mas algo parecido com um experimento natural. Porque eles tiraram pelo voto e trocaram por alguém que não é negacionista. E aí olhem, comparem o número. Outro spoiler, olhem o gráfico, olhem a tendência dos dados americanos, o que aconteceu quando foi retirado o fator que causava boa parte dos óbitos. Então, assim, a ciência está aqui, a ciência está de pé. Quando a população brasileira mais precisou, nós cientistas, todos nós que estamos aqui, estivemos em pé, assumindo nossas limitações, aprendendo muito, mas tentando comunicar, tentando vencer uma batalha muito, mas muito desigual. Porque nós fomos nos tornando conhecidos ao longo da pandemia. E o nosso adversário tinha sido eleito com 57 milhões de votos. Num processo normal, democrático, ok, mas a gente tinha que enfrentar uma narrativa que vinha exatamente da onde não podia ter vindo. Então, eu tenho que encerrar assim, eu peço desculpas em algum momento por ter trazido um enfoque talvez mais político do que fosse necessário, mas eu preciso dizer isso porque não dá para não dizer isso, para acabar de vez. Todos nós, epidemiologistas, nesse momento, nos sentimos como se nós estivéssemos paralisados. Aquele sonho que todo mundo já teve, que tu não consegue gritar, tu não consegue correr, é isso que a gente sente. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que tem que fazer e, infelizmente, a gente se sente paralisado. Como se tivessem nos jogado um spray paralisante e a gente estivesse desesperado para falar e não pode. Até fala, mas não é ouvido. E isso é muito desesperador, porque isso tira a vida de muita gente e afeta especialmente as pessoas mais vulneráveis. Eu agradeço muito pelo convite, foi um prazer participar e me encerro com essas palavras. Obrigado, gente. Eu também gostaria bastante de agradecer esse convite. Necessário, né? Não tem como a gente, o próprio Pedro falou isso, é muito difícil a gente chegar aqui com grandes alegrias, né? Queria muito, 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 Silvia, comemorar 500 mil qualquer coisa, né? 500 mil professores, 500 mil alunos, né? 500 mil reais aprovados por um projeto de pesquisa. Mas eu quero ressaltar que tudo isso começou por conta, de fato, né, desse efeito Trump. A gente tínhamos o presidente do dito país mais poderoso do mundo, uma das maiores potências, né, a maior potência econômica do mundo, sendo um notório negacionista. E isso foi encampado, né, pelo seu puxa-saco mor, que naquela época só restava ele e agora ele está completamente isolado no mundo, né? Principalmente agora depois da última eleição de Israel, mas é muito, assim, uma série de consequências muito tristes que o Brasil vive. Mas eu quero dizer o seguinte, embora esta figura laranja tenha começado tudo isso, o nosso conseguiu ser pior, porque o Trump saiu com 400 milhões de vacinas negociadas, sabe? Não sei se foi exatamente esse número, mas já saiu com compras de vacina negociadas, assim, em novembro e dezembro. Né? O nosso negou 81 e-mails de uma das vacinas com maior eficácia geral que nós temos em curso. Assim, a gente conseguiu ser pior, sabe? Então, assim, vamos, é o que eu falo, assim, colocar sempre a realidade em jogo. A história será contada dessa forma, mas eu não posso esperar, eu não quero esperar. Ninguém pode esperar. A história julgar. A gente sabe que no Brasil a história pode até julgar, mas a justiça julga pouco, né? Olha aí a ditadura militar, né? Mas
Se a gente não pode esperar a história julgar, que sejamos nós, que possamos, de fato, cumprir a mesma sina dos americanos, né? Tudo bem que eles tiveram a sorte de ter um processo eleitoral no meio da pandemia, né? A gente não tem essa sorte, mas até 2022 tem muita coisa em jogo. Não acho que seja uma escolha dicotômica, não acho. Tem um ano aí pela frente até entender que escolhas, no plural, o Brasil vai ter. O que a gente precisa garantir é que não seja essa que está em curso. E eu acho que, como cientista, principalmente estando na mídia, eu não vou dizer que é um dever moral, porque cada um sabe onde o calo aperta. E se tem uma coisa que não é nada divertida, é ser detrator de governo. Não é nada divertido receber ataque, não é nada divertido ter seu e-mail com tentativa de invasão, não é divertido você andar no meio da rua, sabe, com receio das pessoas te reconhecerem e te agredirem. Não é. Mas pelo menos a gente precisa se articular internamente. Se você não consegue dar a cara a tapa midiaticamente, que se articule internamente para evitar mais 4 anos ou mais disso que está em curso, porque os números estão indo, infelizmente. E a gente precisa mudar isso pelo voto e pela ciência. Uma frase só de otimismo real baseado em evidências, tá? Para não ficar assim tão sombrio. A ciência nasceu num ambiente pior que esse. E todas as vezes em que ela foi atacada historicamente, como está sendo, ela venceu no final. E a gente vai vencer. É isso. Gostaríamos de agradecer aos pesquisadores convidados e também a toda a equipe que esteve conosco à frente dessa montagem, que se fez desafiador em cada etapa, atentos que estivemos a todos os cuidados e protocolos. As equipes técnicas de produção, equipe SESC junto à Gerência de Artes Visuais e Tecnologias, muito obrigada. Pasteur, o cientista, foi inaugurado em 2017 no Palácio da Descoberta, em Paris. Sua primeira montagem fora da França aconteceu aqui no Brasil em 2019, no Sesc Interlagos, pouco antes do início da pandemia. Agora, no Sesc Campinas, a exposição reafirma um importante capítulo da história da ciência. A vida e obra de Louis Pasteur são apresentadas em ordem cronológica por ambientes em que filmes, aparelhos e instrumentos de época desfilam suas descobertas na química, no trabalho com os micro-organismos e na imunização de animais e seres humanos.